substâncias psicoativas, elas são exemplos de comportamentos que afetam a sociedade como um todo. Por exemplo, até onde vai a liberdade individual de uma pessoa usar uma substância? Boa pergunta. Eu não tenho a resposta completa, porque não cabe a uma pessoa só, não cabe a um médico, a um psiquiatra. Isso é uma discussão sociológica, política, jurídica. Agora, como ser humano, eu posso trazer ideias que vêm na minha cabeça sobre isso. Uma pessoa, sei lá, tendo um filho, isso pesa mais. Porque antes de ter um filho, eu pensava que, tipo, sei lá, se eu sofro um acidente, o risco de sofrer um acidente é 5%. Tá. Talvez eu não dou tanta bola. Não vai acontecer. Agora, hoje, tendo um filho, se o meu risco de acidente é 5%, eu penso de outra forma. Talvez seja um egoísmo da minha parte pensar isso, porque eu tenho um filho, eu não quero que meu filho fique sem pai. É muito importante isso para mim. Então, o meu senso de segurança aumentou. Agora, quando eu penso numa pessoa que vai beber 4 cervejas, ou 2 que seja, que a gente já tem estatística mostrando que 2 cervejas aumenta a mortalidade de acidente de trânsito. Tá tudo bem eu respeitar a autonomia desse cara, de ter bebido, ou essa mulher ter bebido a cervejinha dela lá, e aí ela tá andando com o carro lá, por acaso meu filho tá aprendendo a andar agora, ele soltou da minha mão, aí ele deu um passo a mais na hora errada, ela levou um segundo a mais para frear, meu filho caiu no chão, ela passou com a roda do carro em cima da cabeça dele. Foi pontual. O lazer dela, tá tudo bem? Ah, não, Vitor, mas é só se acontecer isso. Não, mas se acontecer isso, eu mato ela. Será que eu tô justificado? Porque talvez eu faça isso. Vitor, mas por que a indústria do álcool ela recebe tanto pano? Por que passam tanto pano? Vitor, mas um dos argumentos... Chuta um argumento, que eu queria que você errasse. Mas, quer dizer, acerta, talvez, não tem problema. Cara, é muito lucrativo, pagam muito imposto, já é um sistema implementado. Essa é a narrativa da própria... Cara, não é verdade, sabe por quê? É verdade e não é, mas eu vou te explicar como é que funciona. O governo... O álcool, na verdade, ele é estimado que em 2016 nós perdemos, no Brasil, 7,3% do PIB do ano por conta do álcool. Isso não é lucro. 7,3% do PIB do Brasil em 2016 foi perdido, foi déficit negativo, se contar o que foi arrecadado e gasto. Mas gasta com o quê, Vitor? Saúde pública. Saúde pública. Só que a saúde, a maioria, não é pública. A maioria não é pública. Vai gastar onde? Planos de saúde. Mas então interesses faz privados. girar a economia, porra. Faz girar a economia, caramba. Isso são danos, são prejuízos, são casualties. É que são gastos, é um dinheiro tipo, que vai pro lixo. Não produz, né? É um déficit de todas as áreas. Só que o que acontece? Num curto prazo, arrecada um pouco aqui, só que o gasto não vai ser todo do cofre público. E a imagem social não vai ser que aquela gestão foi a culpada de coisas ruins acontecerem. Isso vai sendo diluído em várias esferas, o prejuízo. Só que a arrecadação chega ali. Essa é uma das razões. A outra é que... É cultural, sei lá, velho. Não sei se é cultural, cara. Sabe? Eu não acredito que é cultural. Não, eu já pensei que era cultural, mas eu não acredito que é cultural. Como eu vou te dar um não, exemplo. Você já foi pro Paraguai? Já, só comprar umas muambas e voltar. Você já viu pessoas andando de moto no Paraguai? Pelo menos na fronteira? Sem capacete, você percebeu alguma diferença? Sei lá. Sem capacete. Isso. E você estranhou isso? Cara, eu estranhei, porque eu ando 100% tempo... No Rio de Janeiro isso rola também. É? Lá no Rio, vários lugares, tipo, eu falo, caralho, é proibido usar capacete? Mas depende do lugar. Mas a maior parte do Brasil não é. Aqui em Florianópolis... Não, aqui tá louco, a polícia te come no pau na hora, velho. Então, será que é cultural? Mas no Rio de Janeiro, sabe qual que é a pira? Eu sei qual que é a história lá, não sei como é que é no Paraguai. No Rio de Janeiro, nas antigas, teve uma época que foi lei que não podia usar capacete, cara. Porque os caras... Foi o que me contaram também, porra, não tenho certeza nenhuma. Pesquisa aí, Gabriel, pra não falar muita merda, velho. Que rolava muito assalto, que a galera metia capacete e ia assaltar, e daí eles começaram, não, cara, não pode mais usar capacete. Aí ficou. Então não é cultural, é uma resposta a uma situação do contexto.
vamos dizer assim. Mas isso é cultura. O contexto é cultura. Talvez seja cultura. Mas o que dizem que é cultural é uma coisa mais tradicional. Né? O que chamam de cultural é discutível mesmo, mas é uma coisa mais tradicional. Cara, é que cultura basicamente é qualquer costume que se repete ao longo do tempo, vira cultura. Só que tem contexto pra gente parar, pra gente beber menos, mas ninguém para de beber. É verdade. Ou ninguém tem que parar de beber. Olha só. Não, isso aí é dentro de estabelecimento, pô. Isso aí que eu falei é muito antigo. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito que e também tem várias pesquisas mostrando isso, tem vários exemplos ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, mostrando situações em que o comportamento da nação mudou completamente em menos de 20 anos. Tá. No Brasil teve um comportamento que era, nossa, uma coisa brutal, que era feio não fazer, que inclusive era associado à saúde. Teve um congresso, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, 1950 e poucos, em que vieram cientistas americanos e russos discutindo, metade dizendo que fazia bem, metade dizendo que fazia mal. Os russos dizendo que fazia muito bem e alguns americanos dizendo que fazia mal. Os russos dizendo, não, mas se dá câncer, é só os daqui. E essa substância é constante em todos os lugares. Você não podia ir numa festa à noite sem sair com o cheiro dessa substância. Até na cueca. Talvez até na cueca, eu não sei porque eu era novo, sabe? Porque não era... É o famoso cigarro, é isso? Cigarrinho. Não era até, cara, na balada que tu chegava em casa, velho, até a cueca fedendo cigarro. Mas é cultural. Só que acontece, em menos de 20 anos, hoje você não vê. E tu vê com maus olhos, até mudou a visão. Absoluta. E por que mudou? O povo se conscientizou? Porcaria nenhuma. Não teve a ver com conscientização. A gente já tem evidências muito interessantes sobre políticas públicas e mostra que a conscientização racional não é o que vai mudar o comportamento. Mas tu acha que foi feito um bom trabalho no caso do cigarro? Foi feito um bom trabalho. Até porque a indústria do cigarro... Só que a indústria do cigarro cometeu erros que a do álcool não cometeu. Quais foram esses erros? Um erro foi... Você pode mentir para o povo. Mas você não pode mentir muito. Você tem que mentir, mas usar uma narrativa. Tá. Por exemplo, a indústria do tabaco, cara, tem propaganda dizendo... Acha uma propaganda de um dentista falando que o tabaco faz bem pro dente, por favor? Existe isso, cara. O seu dentista... Ou coloca propagandas do cigarro, você vai ver várias aí. Cigarro deixa mais elegante, deixa mais inteligente, o cigarro é um estimulante. Até recentemente saiu um Reels aí que viralizou falando do negócio, um pendrive desses que a pessoa fuma, saiu que agora, faz bem. Pô, é novidade, agora. Pô. Isso é uma palhaçada que já foi feita muitos anos atrás. Só que o que aconteceu? Começou a ficar insustentável a ideia de que, olha, bebê. Meu Deus. Pô. E nos Estados Unidos tem um meme que chama assim, Mommy needs wine. Quer dizer o quê? Uma mãe precisa de um vinho no final do dia para relaxar. Olha ali, ó. E daí amamenta, a criança já fica retardada desde cedo. Síndrome alcoólico fetal, que é um tipo de alteração cerebral que pode acontecer. Se uma mulher grávida bebe, ela leva um risco significativo de causar uma coisa chamada síndrome alcoólico fetal. Uma coisa que era mais ou menos ignorada até alguns anos atrás. Mas quanto mais pesquisas foram feitas, a estimativa que nós temos é de 1,2% da população tem algum grau de síndrome alcoólico fetal. Caralho, porque a mãe em algum momento bebeu. Bebeu. Quanto mais, pior, mas bebeu. E o que traz a síndrome alcoólico fetal? Num grau muito elevado, ela vai ter alterações crâniofaciais e cerebrais de vários tipos, principalmente comportamentais. Mas a maioria não. A maioria vai ter um prejuízo leve na função executiva e na atenção. Geral com TDAH, geral... Total. Caralho, com certeza, a gente tem muita gente no balaio do TDAH que é síndrome alcoólico fetal. Só que a gente ainda é muito pequeno. A gente ainda falta muito. Cara, mas voltando na questão da indústria, o do cigarro, o que eu achei bacana? Eles tornaram muito difícil. Tipo, acho que existiu também um processo de conscientização, mas tornou difícil o consumo. Tipo, porra, antes tu fumava aqui dentro, tu fumava em qualquer lugar e tal. Foi proibido o consumo, quer dizer, restrito a localização. Você não pode consumir em qualquer lugar. Só que, ao mesmo tempo, tipo, o que eu acho legal? Se tu quer fumar em casa, foda-se, cara. Tu se mata ainda. Tipo, eu acho que não agrediu a liberdade individual. Isso é um valor que eu prezo. Entendeu? Então eu acho que no caso do cigarro, pô, funcionou bacana, velho. Foda esse pendrive do caralho. Só que assim, agora. No cigarro não tá escrito o cigarro fume com moderação.
Não tá escrito. Exato. Tem tipo um cara broxa, um nego despedaçado. Só que assim, tem artigos falando sobre a ética na conscientização. Será que você mostrar um cara broxa, você mostrar uma situação degradante, uma criança mal lá, um pulmão ruim, isso é manipulação. Tá bem, um viés bem negativo, assim. É um viés negativo, mas que salvou muitas vidas. Vale a pena? É uma manipulação. Quem que vai decidir, velho? É um conflito ético. Eu acho que no álcool, na minha opinião, se eu pudesse escolher, eu acho que deveria ter. Deveria vir uma garrafa de vodka, assim, uma foto do teu cérebro apodrecendo. Intoxica e... Não existem níveis seguros dessa substância. Essa substância é uma das principais causas de câncer do mundo. Mulheres que bebem uma dose de álcool por semana aumenta em 40% a chance de câncer de mama. Se ela bebe mais do que 5 doses por semana, aumenta mais do que 70% o risco de câncer de mama. Meu Deus. E aí você tem uma amiga jovem que começou a beber com, sei lá, 20 anos. Não bebe tanto, mas 30 e poucos anos teve um câncer de mama. Será que o álcool não estava envolvido? Ninguém vai perguntar isso. Isso eu te garanto. Se 5% dos profissionais vai parar para pensar nisso... Se bobear, eles nem sabem, mano. Porque é segmentada a parada. Mas a gente tem essa informação. Só que esse é mais um exemplo. Só que o que acontece? Eu estava falando da cultura, e para fechar o raciocínio, né? Eu prometi para mim mesmo que eu estou aqui tentando fechar os raciocínios. A cultura do uso de uma substância, ela é extremamente voltada para o meio social. Por exemplo... Uma campanha de educação infantil para o álcool é burrice. Tipo um Proerd. Tipo um Proerd. Por quê? Porque olha só que idiotice. Eu chego na escola... Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu vi na escola que existiam bactérias na água e que precisava ferver a água ou colocar um filtro de barro em casa. Eu cheguei em casa e fiquei falando, meu Deus, nós estamos comendo bactérias, a gente precisa de um filtro de água. Mas na minha casa não se faz isso, era a água da torneira e acabou. Aí, ou eu, com 5 anos de idade, conscientizava todos os adultos que aquilo precisava mudar. É o papel para uma criança de 5 anos de idade fazer? Não, tem que ser o contrário. Então por que coloca em casa, daí chega em casa, vê o pai ou a mãe bebendo, vai lá e faz o quê? Que a criança então, vai sendo jogado para frente, ou a batata quente. Então a criança, não estou falando que não tem que conscientizar, mas conscientizar de uma forma inteligente, porque dependendo do jeito que você conscientiza, aumenta o uso de drogas por crianças e adolescentes. Mas daí sempre vai ter aquela pessoa que tem um conhecimento muito... Não tem condições, porque nunca estudou isso, nunca ouviu falar, que vai confundir o que é o conhecimento científico com uma experiência pessoal. Mas a minha filha, eu não preciso nem falar para ela sobre os males do álcool. Ela sempre me fala, mãe, eu não uso drogas, eu já assisti as palestras do Proerd. Mas a gente não está falando da sua filha, querida. A gente está falando da população em geral. A medida não é para sua filha. E vai ter sempre vários exemplos de pessoas que dizem tocadas pelo Proerd. Mas provavelmente essa mãe não era uma mãe que bebia de uma forma exagerada e usa droga em casa. Tá entendendo? Então, o projeto de conscientização que focassem mais em adultos, de uma forma, por exemplo, uma coisa que tem evidência científica de resultado, não é expressivo, mas é muito mais do que nada, é uma intervenção breve de um médico, de um profissional de saúde. Aonde? Qualquer lugar que vai encontrar alguém. Por exemplo, você foi fazer uma vacina. Trabalho. Tá, entendi. Ou foi fazer um exame médico por uma outra razão. Numa emergência. Tá com a garganta inflamada, foi lá na emergência lá. Fermento, você bebe? Como é que você bebe? Tal. Então, pois é, sabia que o álcool faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. Tipo, não é uma coisa, você tem que parar de beber, seu idiota. Não, é um aconselhamento breve. Tem até um instrumento para qualquer profissional. Pega lá, copia e dá essas orientações. Quantas vezes você já recebeu o aconselhamento breve? Não é um sermão, um aconselhamento breve de um profissional de saúde. Só que no Sem Groselha. E nada breve, né? E nada breve. Nada breve. Graças a Deus. É uma evidência. Mas o que acontece? As pessoas têm a tendência a querer terceirizar. Não, vamos colocar as crianças, né? Vamos educar as crianças, porque os adultos não dá mais. Como que os adultos não dá mais, gente? Aí falam de geração. Essa geração tá assim, essa geração tá assado. A geração Z, a geração não sei o quê, a geração alfa. Agora vamos lidar com essa geração alfa. Mas sabe quem que é a geração nova? São os teus filhos, caramba. Não é uma pessoa que nasceu e agora vamos lidar. Se eu, adulto,
Não tenho responsabilidade de entender que se essa geração é de uma forma ou de outra, tenho muita, se é o meu filho, muita responsabilidade para esse negócio. Eu não posso delegar para a escola, porque até a escola que você escolhe é um jeito. Porque assim, o pessoal fala assim, mas Vitor, você não acha que a indústria do álcool é muito malvada ou é muito egoísta? Como é que é a nossa estrutura escolar de educação, desde a infância? Não prioriza o sucesso individual? Você já viu uma escola, pelo menos eu nunca vi, eu nunca estudei numa escola assim, que valorizava o estresse, o sucesso coletivo? Acho que deve ter. Hoje em dia, não sei se é muito novo, hoje em dia talvez tenha um pouco mais, mas você olha no outdoor, uma propaganda de uma escola é o quê? Fulano passou em engenharia civil, não sei aonde, passou em medicina, não sei o quê. Quer dizer, o fulano se deu bem, você não passou, você é trouxa, se deu mal. Então, quando isso é a prioridade de tudo, quando isso é o mais importante de tudo, eu não posso depois estranhar que as pessoas elas estão continuando com a ideia de que o meu sucesso individual ele é muito prioritário. Se der para cuidar da próxima geração, eu até vou pensar se eu economizo água na minha casa, mas foda-se. Porque eu não fui treinado para isso. A minha mente ela não é treinada para pensar no bem-estar dos outros. Muito pelo contrário. Eu fui treinado para ser uma pessoa que não se importa. Não é nem o treino também. Tem um pouco de relação até mesmo com biologia, assim, sei lá. Será? Eu acho. Não tem como saber, né? Eu acho que tem como especular e tem como ter uma ideia. Mas eu acredito que é o seguinte. Quando você... A gente não... É que a gente não... A gente tem uma tendência... Tem um estudo bem interessante que fala o seguinte. Que quando você... as pessoas estavam colocadas para um jogo... E se você desse, você ganhava um dinheiro lá no jogo, se você doasse dinheiro devolvesse um pouco do seu dinheiro, todo mundo ia ganhar um pouco mais de dinheiro. Você fazia um autossacrifício que faria bem para todos. E aí as pessoas não sabiam exatamente quantos doavam, mas viam o número total e daí ele começava um nível, quase todo mundo doando para ajudar todos. Aí quando começava a ver que tinha um ou outro que não doava, começava a decair. Agora, depois fizeram o mesmo estudo, só que quem não doasse, perderia. Entendeu? Quem doasse menos, uma coisa assim, perderia de si próprio. Todo mundo doando. Então, quer dizer o quê? A natureza, tem um pouco da natureza humana, assim, ser individualista até certo ponto. Tem um pouco, sim, da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo... Mas é por isso que a nossa evolução social... Ela começou já desde lá do antigo, e aí a gente pode usar o passado para olhar, com organizações, com lideranças, com regulações. Porque se não tiver uma regulação, a coisa pode ficar muito complicada. Né? A coisa pode ficar muito complicada, ainda mais se você tem um filho. Né? Eu penso um exemplo para mim, né? Pelo menos para mim foi assim. Depois que o meu filho nasceu... Né? Isso não necessariamente é igual para todos ou precisa ter um filho para isso, mas a minha consciência sobre o futuro explodiu. Pô, cara, eu preciso preservar as coisas. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Tu diminui o teu consumo de carne? Cara, não diminui meu consumo. Eu não como tanta carne, mas eu não diminui meu consumo de carne. Talvez eu deveria diminuir. Talvez eu deveria. Não sei também se deveria. Talvez eu deveria. Mas eu acho que tem que Mas muda a cabeça, né? Mas eu vou te falar, por exemplo, por que você não diminuiu o seu consumo de carne, Vitor? Eu vou te falar que eu não tinha pensado nisso. Mas tu já não bebe, porra. Eu não bebo. Mas eu não tinha pensado nisso. Por quê? Porque esse tipo de pauta não é muito importante. Quer dizer, é muito importante. É muito importante. Não é, acho que não é nem uma questão de opinião. Quer dizer o quê? A gente vai ter um estresse climático, um estresse hídrico que pode destruir o planeta. Isso não é importante? É importante por quê, cara? Pra gente, né? Tipo... Pra próxima geração, tipo... Mas assim, a nível cósmico, foda-se, tá ligado, né? Isso que eu penso também, assim... a espiral da morte, aquecimento, é isso aí, velho. Se tiver que acabar, acabou, foda-se. Tem filho, morreu, foi... cara. Eu não tenho ainda, meu sonho é ser pai. Mas se for tá uma merda pra ele, depois vai tá, cara. Vai ter que se virar, mano. Cara, então, esse é o tipo de pensamento que a gente vai tendo. E eu vou te dizer o seguinte, por exemplo. É o seguinte, ó. Mas tipo assim, a minha cabeça foi, por exemplo, para educação. Como é que é o sistema educacional? Nunca tinha parado para pensar nisso. Eu penso nisso muito hoje em dia. Porque isso afeta. E o que a gente quer viver? Eu vou te dar um exemplo. Eu vindo pra cá hoje,
de moto. Em moto tu vê tudo, né? Porque tu passa por muito carro. Cara, o cara jogou um papel pra fora do carro. Eu pensei que isso não existisse mais, velho. Aí depois, se a casa dele tá com uma enchente do caralho, é porque a boca de lobo tava cheia de papel e de uns filhos ele. E ele... Pô, tomara que ele morra afogado, velho. Tomara que exista a lei do karma. Isso mesmo, é super natural. Isso é super humano. Porque a gente... Isso é um valor de justiça. Pra você não, é então, importante mas ser eu, justo. pelo menos, eu não jogo papel. Eu faço o básico, pô. Mas agora... E talvez pra você a justiça seja mais importante do que o dano, por exemplo. Se esse cara se fuder, a justiça talvez, é mais importante que o dano. Talvez. Mas eu não sei se... eu não acredito em lei do karma. Não tenho certeza. Não, mas se esse cara se fuder, não ia ficar triste. Não, eu ia ficar feliz. Até eu ia vir pra cá e falar, cara, é muito massa. Inclusive, eu já fiz isso. O cara jogou o negócio eu lá já peguei e joguei de volta uma vez. Eu já fiz esse tipo de coisa. É porque valoriza. Mas o que eu quero dizer com isso? Substâncias psicoativas, elas são exemplos de comportamentos que afetam a sociedade como um todo. Por exemplo, até onde vai a liberdade individual de uma pessoa usar uma substância? Boa pergunta. Eu não tenho a resposta completa porque não cabe a uma pessoa só, não cabe a um médico, a um psiquiatra. Isso é uma discussão sociológica, política, jurídica. Agora, como ser humano, eu posso trazer ideias que vêm na minha cabeça sobre isso. Uma pessoa, sei lá, tendo um filho, isso pesa mais. Porque antes de ter um filho, eu pensava que, tipo, sei lá, se eu sofro um acidente, o risco de sofrer um acidente é 5%. Tá. Talvez eu não dou tanta bola. Não vai acontecer. Agora, hoje, tendo um filho, se o meu risco de acidente é 5%, porra, eu penso de outra forma. Talvez seja um egoísmo da minha parte pensar isso, porque eu tenho um filho, eu não quero que meu filho fique sem pai. É muito importante isso para mim. Então, o meu senso de segurança aumentou. Agora, quando eu penso numa pessoa que vai beber 4 cervejas, ou 2 que seja, que a gente já tem estatística mostrando que 2 cervejas aumenta a mortalidade de acidente de trânsito. Tá tudo bem eu respeitar a autonomia desse cara? De ter bebido, ou essa mulher ter bebido a cervejinha dela lá, e aí ela tá andando com o carro lá, por acaso meu filho tá aprendendo a andar agora, ele, soltou da minha mão, aí ele deu um passo a mais na hora errada, ela levou um segundo a mais para frear, meu filho caiu no chão, ela passou com a roda do carro em cima da cabeça dele. Caralho, tu foi pontual. O lazer dela, tá tudo bem? Ah, não, Vitor, mas é só se acontecer isso. Não, mas se acontecer isso, eu mato ela. Será que eu tô justificado? Porque talvez eu faça isso. E mesmo se tu matar teu filho, não vai voltar à vida também, né? Mas isso não é suficiente pra mim naquele momento. Sim, eu concordo, mas... Você entende o quanto isso pode ser complicado? Então, o que a gente valoriza na sociedade? Qual o risco que a gente tá disposto a correr? É quando, tipo assim, tu tem que ter liberdade enquanto que não interfere na liberdade do outro. Vamos dizer assim. Talvez. É porque a liberdade do outro, sei lá, até que ponto a gente deve tolerar que o Estado perca 10 vezes mais do que arrecada? Porque eu fico triste ainda. Triste, não é triste. Eu não fico tão feliz, talvez algumas pessoas se identifiquem com isso, quando você pega o seu faturamento da sua empresa, aí você pega um pedaço, devolve para o Estado. É importante, mas eu não fico feliz. Que legal. É importante. Agora, quando eu olho para o fato de que a gente joga dinheiro no ralo, por conta da falta completa de regulamentação sobre o álcool, eu fico um pouco insatisfeito. Mas não é completo. Tipo, tem lei seca, pelo menos. Ou tu acha ruim? A lei seca é boa, é legal, é interessante. Tu acha que ela tem que ser seca? Para dirigir? É. Eu acho que ela tem que ser seca porque eu acho que não justifica um acidente fatal por conta do lazer. Tu acha que a fiscalização dela é ok? Eu acho que, por exemplo, o Waze. O Waze sinaliza. Sim. Tem lei seca, vou mandar. Uma vez eu vi um amigo meu fazendo isso. O respeito diminuiu um pouco, cara. E tal, diminuiu um pouco. Beleza, continua sendo meu. Ainda curto o cara, respeito ele de uma forma geral, mas aquilo me incomodou particularmente. Porque, cara, é de morrer. Se é de morrer, eu acho que é demais. Mas o risco é... Mas morrer
Idiota, que motivo idiota, cara. E acontece o tempo todo a estatística? Acontece o tempo todo, mas ninguém acha que vai acontecer consigo mesmo, pelo amor de Deus. Então, eu não acredito que tem alguém que defende a ideia de que deve poder beber e dirigir. Inclusive, a gente tem um estudo muito interessante... Tem quantidade, tipo, de uma cerveja, alguma coisa assim. Tem um estudo muito interessante dizendo, o estudo da Lenard, tá? De 2012... avaliando, né, avaliando qual é a percepção da população sobre políticas públicas. Olha que massa. E aí tem a porcentagem de quantas pessoas apoiam certas políticas públicas. Por exemplo, vamos ver quantos por cento exatamente. Vou te dizer quantos por cento exatamente. Depois rola aí no chat de novo essa da lei pega seca. Depois de beber. Ela deveria ter que pagar multa? 89% dos adultos acham que sim. Né? Quase 90%. Uma pessoa que, dirigindo após beber mais de 3 doses, deve ser condenada à prisão? 52% acredita que sim, deve ser condenada à prisão. E daí tem vários que não. Não, a prisão é demais. Agora, olha que interessante. Você acha que a bebida deve ser proibida em padarias, confeitarias e mercearias? Chuta quantos por cento concordou com isso? 23. 78%. 72,8%. Tem que ser proibido? Proibido. Ué. Mas não é meio hipocrisia, assim? Sei lá. Vamos ver, vamos falar disso. É hipocrisia? O que mais que tem aí nessa pesquisa? Por exemplo, vender bebidas alcoólicas para... A mínima idade legal para a venda de bebidas alcoólicas tem que ser aumentada? Eu acho que não, mas eu acho que deveria ser fiscalizado. Porque, meu Deus... Todo mundo acha que deveria ser fiscalizado e todo mundo acha que é fácil comprar. Porra, é ridículo. Agora é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Nos Estados Unidos, a mínima idade para beber é 21 anos. E os Estados Unidos é muito bom porque é um grande laboratório. Porque lá, como cada estado manda, tem negócio... cada estado faz do seu jeito. Então, uns fazem de um jeito, outros fazem do outro. A gente consegue comparar. E aí, deu um bafafá, a galera ficou chateada. Não, aqui ia aumentar a maioridade para beber, não sei o quê. E alguns estados não gostaram, outros gostaram, subiram, desceram e começaram a ver a estatística de cada ano. Isso foi genial. E aí perceberam que, olha só, diminuiu a mortalidade de acidentes de trânsito em 18% quando aumentaram a idade mínima de beber para 21 anos. Sabe quantas mortes por acidente o cinto de segurança diminuiu? Não sei. 20%. Meu Deus. É impressionante. Então, 20 para 18. Então, a gente deixar de 18 a 21 anos beber, a estimativa é que a gente esteja a mesma coisa que deixar as pessoas andarem sem cinto de segurança. É o mesmo nível de gravidade de fazer isso. Isso é um dos vários motivos, tá? Eu tenho uma opinião técnica de que a maioridade para beber, para tomar uma decisão um pouco mais livre, discutivelmente, seria 25 anos. Fim do desenvolvimento cerebral. Fim do desenvolvimento cerebral. Por quê? O álcool é como se fosse... Ele é lesivo, só que as lesões que o nosso cérebro sofre, elas são iguais a uma tatuagem numa pessoa magra que engorda. Tá. Né? Tipo assim, ao longo do desenvolvimento. Se você está magrinho, faz a tatuagem na barriga do mapa do Brasil. Vira a Rússia. Vira um negócio todo distorcido. Quer dizer, o que? A magnitude daquele dano vai ser muito maior. Prejudica muito quando a gente adicionar álcool enquanto ainda o cérebro não está formado. Depois também, mas daí é diferente a lesão. Isso que tem pai que dá às vezes pro filho, tipo, 12, 13 anos, já uma cervejinha. Rola isso aí, né? Rola isso daí e é uma coisa... É daí que você vê o quanto o problema é sério. Esse pai não tem ideia do quanto isso pode fazer mal. Ele não tem ideia. Provavelmente o pai dele deu agora isso com pra um ele. filme que eu gostava muito, pô. Qual? Que eu já falei 200 vezes, que é o Capitão Fantástico. Tu já viu? Não. Pô, é muito bom esse filme, cara. Mas ele... É de ação? Não, pô. O filme... O nome parece ser idiota, né? Da Marvel? Não, é muito bom, pô. É um cara que... É com o Viggo Mortensen, que é o cara que faz o Aragorn no Senhor dos Anéis. Ele dá uma educação completamente diferente pros filhos dele, tipo, fora da sociedade, tá ligado? Talvez já tenha visto trechos, assim, na internet. Mas...
Os filhos moram, tipo, num acampamento, e daí ele dá atividade física pra caralho todo dia, e eles estudam filosofia, literatura clássica, assim, e daí vai mostrando os conflitos que eles têm com a sociedade por ser ensinados tão diferentes, tá ligado? Mas aí tem... Aí é uma parada tipo o filme do Wild... Into the Wild. Não, Wild... Porra. É o filme do Osho. Pô, não vi. É a série do Osho que tem na Netflix, que ele cria uma sociedade perfeita. Ah, é? Não vi essa Então ele porra. cria uma sociedade livre, perfeita, e é verdade, aconteceu no documentário. Louco, muito louco. Aí nessa sociedade perfeita, ele é meio rural, a sociedade, meio afastada, para não ter um convívio com as outras pessoas. Eles vivem lá aquela sociedade wild country. E o que acontece? Caralho, deve ser muito massa. Olha, ó, de cabeça para baixo, 1981, eles foram nos Estados Unidos, isso é uma história real. E aí o que acontece? Era muito, muito bem intencionado, só que o que acontece? A natureza humana começou a destruir tudo isso e começou a fazer o quê? Eles começaram a ter o espírito grupal, da mesma forma que tem aquela história lá da ocitocina, né, que é o hormônio da ligação social que faz a gente, por exemplo, a mulher amamentar e ter a conexão com o filho, né, e aí você se sentir próximo, incluído. Esse mesmo hormônio, essa mesma coisa, contribui para que nesse espírito, quanto mais ligado você se sinta a um grupo, mais você enxerga o outro como diferente. Nós, eles. Nós, eles. Então eu começo a olhar o resto da sociedade com diferença. Então se eu crio meus filhos separados, eu vou ter muitos efeitos colaterais. Olha que massa que aconteceu na Islândia. Muito massa o que aconteceu com eles. É um exemplo sobre o álcool. Uhum. Na Islândia estava tendo um número extremamente alto de jovens, adolescentes bebendo e adultos. O cara conta no documentário, inclusive, que todos os amigos dele... meu pai e todos os meus amigos tinham pai alcoólatra. Começou a ficar uma coisa fora da proporção, uma coisa muito impactante. Não tão diferente de como a gente vive. Mas começaram a chamar muita atenção. E aí começaram a fazer medidas para modificar isso. Só que a primeira premissa deles, completamente diferente do Brasil. Vamos adotar medidas embasadas em ciência. Medidas e vamos monitorar se essa medida está sendo efetiva. Custo, benefício e efetiva. O que a gente tem de medida, custo, efetivo? Chuta, medidas sociais. Quais medidas sociais têm melhor custo-benefício para a diminuição do consumo de álcool na sociedade? Ou Quais medidas sociais? O que a galera mandou de bom aí? Não deu tempo de mandar. Porra, velho. Seguinte. Quais medidas sociais são as que mais têm evidência científica? Aqui, ó. Propaganda de bebidas, idade mínima de 21 anos, aumento do imposto, avisos de perigos como nos cigarros. Pô, boas. Boas ideias, mas algumas estão mais, outras menos... Menos funcionais. Menos funcionais. É o seguinte, Se eu tivesse que chutar... Por exemplo, propaganda em bebida não é evidência. Não há evidência. Por quê? Porque as raras vezes que colocaram propaganda em bebida era tipo assim, beba com moderação, uma burrice, né? É uma coisa feita para falhar, uma idiotice. Inclusive, tem evidências mostrando que quando a indústria do álcool promove uma promoção para dizer que... Por exemplo, recebi hoje, numa prefeitura, não sei que cidade, eles estavam dando Heineken 0, né? Heineken sem álcool para pagar o pedágio. Paga o pedágio com a Heineken 0 aqui. Quem olha de fora pensa, pô, olha que legal a Heineken promovendo uma bebida sem álcool, como ela é boa, como ela é legal. O que acontece quando uma indústria, uma marca de bebida alcoólica faz isso? Ela traz uma imagem positiva a respeito da marca e aumenta o consumo problemático de álcool. Vai lá e fala... Daí a Heineken tem uma cara de pau do caramba de ir no Rock in Rio e fazer... estandes de Heineken na frente de um posto de gasolina. Isso já é proibido há muito tempo em vários estados. Inclusive no Rio de Janeiro. Não só consumo, mas consumo e também a divulgação Porque, cara, a gente vai associar a bebida com o carro. E aí tinha uma propaganda deles no Rock in Rio que eu vi, que estava dizendo assim... Não que eu fui no Rock in Rio, mas vi um monte de vídeo. Dizendo que, olha só, recicle. O álcool é uma das paradas que mais estraga o meio ambiente de várias formas diferentes.
Só que a população olha e pensa, olha que legal a Heineken. É tipo o McDonald's falando para você comer saudável. Que piada de mau gosto. Então, e aí eles sabotaram já as poucas pesquisas que tinham sobre recomendações em embalagens. Por exemplo, a Irlanda, depois eu falo da Islândia. A Irlanda, essa semana, já estava começando a fazer o seguinte, eles instituir na Irlanda, olha só, a Irlanda, o país do whisky. De bebedeira, né? Bebedeira. O que acontece? Ele está agora colocando uma lei para que toda bebida alcoólica tenha um aviso besta, uma escrita. Esse produto é carcinogênico, ele causa câncer, esse produto faz mal à saúde. Tipo do cigarro. Não, o do cigarro é muito diferente. Menos agressivo, menos explícito. Uma coisa é falar assim, olha, uma coisa é completamente diferente. Uma coisa é alguém falar para ele, ô fermento, cara, putz, eu dei um soco na cara de alguém. Uma coisa é eu falar isso. Uhum. Agora, você vê eu dando um soco na cara de alguém com toda a minha força, é totalmente diferente a experiência. Uhum. Totalmente diferente. Então, esse pequeno aviso que a Irlanda quer colocar, mobilizou a Itália, e tá rolando ainda. Se você bota na internet, você vai ver aí. Bota aí na internet aí, diretor. Coloca aí, Irlanda, proibição, Irlanda, rótulo de bebida alcoólica, Itália, vai aparecer. E a Itália pressionando, dizendo o seguinte, olha, Irlanda, e chamando e conversando com todo mundo da União Europeia, dizendo assim, olha, nós da União Europeia queremos ser, aqui na Itália, ó, a Itália criticando a Holanda por querer colocar um alerta sobre o vinho. Por quê? Nós não escondemos de maneira nenhuma, está escrito aí, nós não escondemos de maneira nenhuma que nós temos interesse sim em vender vinho. É um mercado importante, cultural da Itália, mas nós não queremos estigmatizar o nosso produto com levantar uma característica em relação a todas as outras características que tem no nosso produto. Enfim, uma palhaçada muito gigantesca, colocando uma pressão para que eles não colocassem uma medida pequena, uma medida que até teria um impacto pequeno, porque o que era correto, se fosse ter coerência, pelo menos o que a gente fez com o cigarro, era que tivesse uma puta de uma imagem impactante, dizendo, olha, a bebida é uma merda, a bebida não existe dose segura. O cérebro derretido, intoxicado. Pra você ter noção, a França teve muita dificuldade de colocar na bebida alcoólica, dizendo que faz mal para gestantes. Meu Deus. Porque lá, e conseguiram, e daí fizeram uma grande campanha publicitária e colocaram nas bebidas, aí foram fazer uma pesquisa para ver qual é o nível de consciência das gestantes francesas em relação a não poder beber álcool. Era 20% sabia que não podia beber. Depois toda essa campanha passou para 25%. Caramba, como é que era 20, velho? Cara, eu tô de cara já com é pouco. As pessoas são muito burras, velho. É que não é uma informação interessante de se divulgar e a pessoa tá lá trabalhando a vida dela, fazendo uma coisa ou outra. Eu acho meio cruel essas porra, velho. Cara, todo lugar, assim, tu consegue imaginar o que passa na cabeça do cara que é o dono da Ambev? Consigo. Inclusive tem até entrevistas de diretores falando sobre isso. Eles defendem a ideia de que, olha, é discutível, qual que é a argumentação deles? O problema é o bebedor exagerado. Porque, inclusive, tem um cara, não é da Ambev, da G.I. Joe. Eu não consigo falar esse nome, é uma das maiores indústrias que tem, é G.I. Joe. Não é G.I. Joe. É G.I. Joe. G.I. Joe. Que é uma das... se eu não me engano, é do grupo da Guinness. Tá. Porque tem várias, é um guarda-chuva de marcas, uma sopa de letrinha. E ele falou o seguinte, que o problema, se o vinho fosse colocado dentro de um hábito de vida saudável, as chances de alguém ter um problema com álcool são irrisórias. Raríssimo, é insignificante a quantidade de pessoas que teriam vício em álcool. E, cara, essa narrativa, a galera da política antiproibicionista de drogas também fala.
Que se tu botar o cara que se fumar liberasse uma o vez crack, por liberasse mês, tudo, é um problema irrelevante. Que o problema mesmo é só a guerra às drogas. Que o problema da dependência ou do risco que a pessoa vai correr é irrelevante, porque o que funciona mesmo é o livre mercado. Já foi testado isso. Tem países que já testaram liberar tudo, e tem vários países que nem tem. Por exemplo, na Nigéria e alguns... Eu não me lembro qual país da América Latina, inclusive, não tem idade mínima para beber. É a parada louca, assim, cada um faz do seu jeito, a liberdade individual. E o que acontece? Piora todos os índices. Piora a mortalidade, que já não é pequena. Ferra tudo. E aí, dizer que é irrisório... Eu vou te falar uns dados, cara, que me deixaram de cara. Porque tem a primeira coisa é que o brasileiro é muito interessante. Se a gente vai olhar os artigos epidemiológicos, pesquisas epidemiológicas, a gente percebe uma coisa bem interessante. Primeiro que no Brasil só temos 3... estudos epidemiológicos que perguntaram, o Lenad 1, Lenad 2 e só um dos Lenudes. Lenude. Tem um dos Lenudes, né, que valeu a pena, que tem uma amostra probabilística, né, que dá para tentar especular em cima desses estudos. Isso é tipo o censo que vai entrevistar tipo a raça. Um censo. Só que esse censo, e quando a gente vai avaliar dados um pouco mais fidedignos, a gente percebe que o brasileiro é mentiroso. Ele mente que bebe menos. Por quê? Tem um estudo muito legal da OMS, que é o Regional Status Report of Alcohol and Health, é de 2020, que ele avalia das Américas em geral, assim, todos os países. E ele avalia por consumo de álcool per capita. Tá. Não, daí varia em relação à bebida, varia, mas só que não importa qual é a bebida, ele calcula o quanto de álcool tem. Por exemplo, na cerveja, 5%. Então, ele faz o cálculo, que é 5% vezes 0,87 por causa da densidade. Enfim, ele consegue uma quantidade equivalente de álcool. E mostra que o Brasil tem índices altíssimos de consumo de álcool. Mas o dado que eu quero te falar é o seguinte... É um pouco diferente o jeito que o consumo de homens e mulheres acontece. Tá. Mas nas Américas, e o Brasil é muito próximo desse valor, as pessoas que bebem pelo menos uma vez por ano, quer dizer, elas já beberam na vida alguma vez e beberam no último ano, alguma vez. Um gole, que seja, chamado de current drinkers. Os homens, nas Américas, e o Brasil é muito próximo disso, é perto de 70%. Meu Deus, eu achei que ia ser 100%. O Brasil é muito menos até, porque o Brasil tem perto de 50%, é um pouco menos, porque no Brasil metade bebe, mas a metade que bebe pra cá. Entendi. Entendeu? Bebe que compensa, porque a gente tá falando aqui de pessoas de 15 anos ou mais. Tá. Então, e de quem bebe... É louco, porque se você for olhar o dado bruto, você vai ver assim, quem bebe pesado é 38%, e quem tem alcoolismo, né, dos homens, é só 12%. Pô, é significativo já, né? É bastante gente, né? Só que se a gente separa o dado e coloca só de quem bebe, o que acontece com quem bebe? Eu separei. Quem bebe e bebe pesado, dos que bebem. Pensa só, uma substância que quando a pessoa usa, ela tende 54% tendem a exagerar. Beber mais do que 4 ou 5 doses numa única ocasião, em menos de 2 horas, que dá uma alcoolemia de 0,08 gramas por decilitro, mais ou menos, entendeu? E aí sim, mais da metade vai exagerar. E de quem bebe, 18,1% dos homens vão desenvolver alcoolismo. Então quer dizer o quê? É perto de 1 a cada 5 pessoas que bebe alguma quantidade... Vai ter problema. Então pensa, você... Vitor, mas isso não parece muito. Tá, mas pega aí uma sala de aula, um lugar, você conhece, pega você e os seus amigos, ou você e a sua família. Tem 5 pessoas, vai ter um alcoólatra, vamos dizer assim. 10, vai ter 2. É muita gente. Se pegar meus amigos é até pior. É capaz. E aí o que acontece? As mulheres é um pouco diferente. As mulheres 44% bebe e o resto não bebe. Das que bebe, ao invés de mais da metade exagerar, mulheres 21,2% exageram. E das que bebe, 13% desenvolve alcoolismo. Das que bebe. É bem menos, né? Só que as mulheres estão crescendo cada vez mais. O que pode ser considerado alcoolismo? Tipo, quem tá assistindo e acha, tipo, caralho, será que eu... O imaginário popular fala que o alcoolismo é uma coisa que não é. Primeiro eu vou começar pelo que ele não é. Tá. O imaginário popular existem os alcoólatras que caem na sarjeta, viram mendigos,
E existem aqueles que bebem e se divertem. E bebem, se divertem, bebem para relaxar no final do dia, enfim, tá tudo bem. E aí o que acontece? Os ditos alcoólatras, eles são aquela sujeira que a população quer varrer para baixo do tapete. Porque quando eu olho para o meu consumo... Porque se eu tivesse que olhar para o meu consumo de álcool de uma forma crítica, isso ia ser muito incômodo. Então eu separo, eu coloco o álcool como uma coisa diferente, o jeito que eu lido com o álcool de uma forma leve, porque eu comparo as diferenças que tem para o meu jeito de beber para o mendigo, que está bebendo pinga pura desde as 7 horas da manhã. Mas as pessoas não percebem que o alcoolismo ele tem uma progressão. São graus de alcoolismo. A pessoa é alcoólatra, não é alcoólatra, mas tem uma progressão que ela vai de leve, moderado a grave. Para a gente ver isso, a gente vai ter duas fontes para procurar esses sintomas de alcoolismo. Um é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Brasileira de Psiquiatria Americana, e o outro é o CID-11 agora, que é o Código Internacional de Doenças. E aí tem vários critérios, mas que eu resolvi traduzir de uma forma didática para tanto pessoas comuns quanto profissionais aprenderem. Vamos ver se eu consigo fazer, se não esquecer essa. Tá. Isso vale para qualquer coisa ou comportamento. Qualquer substância ou comportamento. É. Tá. E aí... Para ver se é um vício, uma adição. Uma adição, O nome que a gente tem é ruim. Historicamente, a gente nunca encontrou um nome bom, de tanto que sujou o nome. Tem que ser adição, né? Mas, a não gente é teve certo. essa discussão? Não, eu já tive essa discussão. Não tem nome certo, cara. Todos os nomes têm raiz suja. tem uma palavra em latim que dê pra usar. Inventa uma palavra. Já sujaram todas. O alcoolismo também é uma palavra que não é perfeita. Então, eu acho que o melhor é a gente tentar desapegar um pouco. Entendam sem se apegar às palavras. Tem que desapegar um pouco. Alcoólatra, a gente usa alcoolista porque é mais leve. Eu já pensei assim, mas eu percebi que não resolve. Também o alcoolismo também já é uma coisa que... vai pegar o radical, não fica legal. Não tem uma solução perfeita.